Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo capítulo da nossa série Entendendo a Fibromialgia. E nesse capítulo nós vamos falar das alterações físicas da fibromialgia. É isso mesmo, existem pequenas alterações físicas na fibromialgia que nós devemos sim nos alertar, tá? A primeira alteração física que acontece especificamente está ligada aos tender points. Tender points são pontos, como vocês estão vendo na imagem, dentro dos músculos que começam a ficar mais espessos, são pontos dolorosos, tá? Eles não têm uma origem definida, né, tá? Mas o que se acredita é o que? Dentro da fibromialgia ocorre uma diminuição do fluxo sanguíneo nos músculos e também existe uma dificuldade desses músculos em produzir energia, ATP. Tá? As células dentro desses músculos não conseguem produzir tanta energia e se acredita que esses são dois fatores possíveis para a existência desses pontos de tensões. Então, esses pontos ficam dolorosos, são dolorosos à palpação e podem causar também dor difusa pelo corpo inteiro, tá? Então, é uma alteração física que existe nesses pacientes. São pontos rígidos, são pontos diferentes, os pontos musculares comuns, né, que são os trigger points. Os tender points, eles se caracterizam por um ponto ser um ponto muito mais rígido, mais firme, parecido com um nódulo, tá? E que são pontos muito dolorosos. Inclusive, a classificação da avaliação da fibromialgia de 1990 inclui esses 18 pontos que vocês estão vendo na imagem como um critério para avaliação da fibromialgia. Só que tem vários pacientes que não apresentam tender points, tá? Mas frequentemente as pessoas que apresentam vão apresentar nessas áreas, né? Na região do pescoço, posterior e anterior, nos músculos da região do trapézio, no glúteo, na região medial do joelho, que são áreas muito comuns desses nódulos aparecerem, tá? Esses tender points, e que causam dor. Não é uma alteração tão visível assim, né? Mas mesmo assim é uma alteração muito importante e que gera mais dor ainda no paciente com fibromialgia, tá? E esse processo vai levar à fadiga dessas pessoas, né? A incapacidade de eu ter uma contração muscular adequada também leva a esse processo de fadiga. E também nos faz lembrar que a fadiga muscular, ela também é um processo a nível cerebral. Ela acontece por causa de alterações no cérebro que fazem com que os músculos produzam menos energia, consequentemente eu também estou mais cansado com o passar do dia. Então, essas pessoas comumente podem apresentar um maior cansaço, tá? Quando comparado a outras pessoas, e isso vai indicar o quê? Elas vão ter menor capacidade de realizar atividades, elas vão ter também menos força muscular, tá? Tem um estudo muito importante que comparou pacientes com fibromialgia e pacientes sedentários e verificou que as estruturas musculares são muito semelhantes, né? E hoje a gente sabe que o sedentarismo é um grande vilão da nossa saúde, então nós temos que prestar muito atenção nesses fatores para evitar aí qualquer tipo de piora do nosso quadro. Então, esse estudo quis dizer que pacientes com fibromialgia podem ter o mesmo nível muscular de pessoas sedentárias e o sedentarismo pode ocasionar uma série de outras comorbidades, né? Então, mais um incentivo para que as pessoas que têm fibromialgia façam exercício físico, tá, pessoal? E aqui nós temos uma questão muito importante nessa aula que eu queria falar de alterações físicas. Para vocês, essa imagem mostra que essa pessoa está bem ou não? Nós estamos acostumados a analisar as pessoas e a julgar as pessoas pela sua condição visível, certo? Então dá para ver que essa pessoa machucou o membro inferior dela esquerdo, a perna, está usando muletas. Então, se eu olhar à primeira vista para ela, talvez eu acredite que ela não esteja bem porque ela está machucada, né? Mas nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento, porque nem sempre ele vai funcionar e muito menos na fibromialgia. Olhando para essas duas imagens, qual das duas tem fibromialgia? A gente sabe dizer? Não. A gente não sabe dizer porque essas características físicas são muito pequenas na fibromialgia. E isso é um problema muito sério. E é por isso que muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção à fibromialgia como deveriam dar. Então não é só porque eu não tenho características físicas tão proeminentes como de uma fratura, quanto está machucado, que
eu não tenho um problema grave, certo? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e sempre lembrar que, embora não existam alterações físicas na fibromialgia, é uma alteração cerebral muito importante. E em alguns estudos, né, mostram uma imagem um pouco impactante que se a fibromialgia fosse visível, ela seria assim. E eu concordo, porque como existem muitas alterações do fluxo sanguíneo, do sangue, talvez isso seria sim uma imagem bem plausível para identificar um paciente com fibromialgia. Mas que bom que não existe, né? Porque além de todo o processo que o fibromialgico tem, também teria uma alteração física muito importante, tá, pessoal? Então, esse segundo atividade é isso que a gente quer falar para vocês, entendendo um pouquinho dessas características físicas do paciente com fibromialgia, tá bom? Eles têm pontos miofaciais, eles têm pontos chamados de tender points dolorosos, mas eles não têm uma caracterização maior, né, física, e nem por isso eles devem ser menosprezados. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, um abraço a todos.